Shalom, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, que possa estar enchendo as nossas vidas nessa noite, amém? Hoje nós vamos falar na célula sobre a hora de crescer. Chegou a hora de crescer e que o Senhor possa estar nos abençoando nessa noite, amém? Feche seus olhos aí onde você está, que você possa entrar na presença de Deus aí no seu lar, com a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graça, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estar conhecendo mais de Ti, Senhor, de estarmos, Senhor, juntos, Pai, aprendendo, Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, abrindo a nossa mente, o nosso coração, Pai, para que nós possamos estar recebendo essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? O tema da nossa célula hoje é hora de crescer. E o texto base está lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, o versículo 11, que diz: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. A palavra de Deus é forte. E o que Paulo dizia, está falando nesse texto aí, é justamente o que nós precisamos trazer para as nossas vidas no dia de hoje, para a nossa casa, para a nossa família, dentro da nossa igreja, no nosso trabalho. A gente precisa crescer e parar de ser criança. Crescer, isso significa que Paulo está relatando neste versículo que, assim como ele, nós precisamos crescer. Eu falava como menino, sentia como menino, me relacionava como menino, mas agora eu já sou adulto e estou acabando, deixando todas as coisas de menino, e nós precisamos crescer. O propósito de Deus para cada um de nós é que também cresçamos, e cresçamos em tudo. Vamos lá, rapidinho, lá em Efésios, no capítulo 4, Efésios 4. Vamos ler, porque esse texto de Efésios aí é tremendo. Efésios. Vou botar para a Bíblia dela, a Bíblia dos outros, já fica difícil. Efésios capítulo 4, versículo 15, que diz, pelo contrário, cadê? É isso mesmo? Efésios 4, 15. Pelo contrário, falando a verdade, com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançar a estatura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Falando a verdade em espírito de amor. Essa parte eu quero enfatizar. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é o cabeça. Este crescimento traz implícita a conotação de amadurecimento em todas as áreas. Para tal é imprescindível que abandonemos as coisas de criança. Paulo usava o verbo de desistir, que nos remete à ideia de uma decisão com base em uma escolha que certamente nos abençoará, deixando essas coisas de criança, desistindo. Nós precisamos crescer em estatura, é muito importante para as nossas vidas, mas crescer espiritualmente é fundamental.
nós precisamos crescer e alcançar a estatura de Cristo. Alcançando a estatura de Cristo. A altura espiritual de Cristo. É isso que nós precisamos. Crescer em Cristo. Espiritualmente, em equilíbrio emocional e principalmente em amor a Deus e aos nossos próximos, que é essencial. Entenda. É forte. Rejeite a possibilidade de ser anão nesta área sua espiritual. Comece a crescer. Existem áreas que são fundamentais para o nosso crescimento. E aqui nós vamos relatar algumas principais. Espiritualidade. Nós precisamos gastar tempo buscando a Deus, orando, jejuando. Você pode anotar para você ler depois e ver os contextos para ver se encaixa certinho no que a gente está falando. Efésios 6:18, 1 Timóteo 4:13, Esdras 8:23 fala que nós precisamos crescer espiritualmente. Para nós crescermos espiritualmente, nós temos que buscar a Deus, lendo a Bíblia, orando e jejuando. 1 Pedro 3,18 diz que nós precisamos crescer em graça e conhecimento. Para a gente crescer nessa graça e conhecimento, nós temos que buscar. Leia lá depois e você vai entender no contexto. Equilíbrio emocional. 3 João capítulo 3 diz: a alma precisa ser curada e próspera, e para isso nós precisamos ter esse equilíbrio emocional. Crescimento, deixe as coisas de criança. Mateus 22 de 36 a 39 diz que nós precisamos ter amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Para que a gente cresça espiritualmente, a gente precisa trabalhar esse amor dentro das nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa amar as pessoas incondicionalmente. Às vezes nós só amamos aquelas pessoas que estão do nosso lado. E às vezes nem as que estão do nosso lado a gente não valoriza tanto a ponto de amar dessa forma. Às vezes a gente não está valorizando o que a gente tem conquistado, o que a gente tem vivido. E a gente precisa valorizar, e para a gente valorizar a gente precisa crescer. Não seja criança, não seja bebê, não fique nesse leitinho aí a vida inteira. Você precisa comer coisa forte, você precisa se alimentar da palavra de Deus, é onde nos dá o alimento poderoso para que nós possamos crescer nesse amor. Amém? Hebreus 10:25, muito importante. Para que a gente possa crescer, a gente precisa estar em amor à Igreja de Cristo. Nós precisamos estar em amor, amar o que Jesus mais ama, que é a Igreja. E a Igreja é quem? O templo? Não, somos nós. Você precisa se amar. Você precisa se amar e precisa amar as pessoas que estão ao seu redor. Marcos 16:15, versículo 15 e 16. Nós precisamos compartilhar o que Cristo tem feito em nossas vidas. Quando você cresce espiritualmente, quando você cresce mesmo de verdade, você começa a perceber que não são os valores que nós vamos conquistar para as nossas vidas, que não são os reconhecimentos, que as pessoas não precisam reconhecer nada, mas que a gente precisa transmitir o que Cristo tem feito em nossas vidas. Aí você está grande, aí você cresceu, aí você está atingindo a estatura de Cristo, que Cristo não se importava com o que as pessoas falavam sobre Ele, Cristo não se importava com o que as pessoas pensavam sobre Ele, Ele só pensava em uma coisa: transmitir para as pessoas esse amor incondicional. Aí você cresceu, entendeu? A gente precisa compartilhar isso. E
compartilhar dentro da nossa casa, da nossa família. A nossa família precisa viver a mesma visão. Aí a gente pensa assim, não, minha família está desestruturada, eu não vou para a igreja porque eu preciso consertar minhas eras, consertar isso, consertar aquilo e tal. Se você não estiver dentro da igreja com a sua família, você não vai conseguir conquistar nada e nem vai consertar. Porque você só conserta quando você está no lugar certo, com a pessoa certa. Não adianta, você quebrou seu carro hoje. Você vai levar na padaria para arrumar? Você vai levar na funilaria para arrumar? Não, você tem que levar no mecânico, porque quebrou. É alguma coisa, algum defeito que tem no seu carro, você precisa levar para o mecânico ir lá e consertar. A mesma coisa, para você consertar a sua vida, consertar a sua família, você precisa ir aonde Deus quer que você esteja, buscando a Ele, adorando, junto com a sua família, em comunhão. Porque às vezes a gente fala, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a igreja. Não, você não precisa ir para a igreja para se consertar, você precisa estar alinhado com Deus. Mas quando você está alinhada com Deus, você sente a necessidade de estar na igreja em comunhão com os irmãos. Você está entendendo agora? Essa necessidade é de ter comunhão, para dividir, para compartilhar, para crescer junto e não ser egoísta de querer viver o que Deus tem para a sua vida só para você. Porque quando você começa a ser egoísta, as coisas começam a desandar na sua vida. Por isso você precisa estar em comunhão, na igreja, dentro da igreja, com os irmãos, no partir do pão. É justamente isso que Deus diz. Não quer dizer que você só vai encontrar libertação, que você só vai encontrar solução para os seus problemas dentro da igreja. Não, de hipótese nenhuma. Você só vai conseguir conquistar isso quando você estiver firmado com Ele, buscando a Ele realmente. Aí Deus vai te fortalecer. Aí você vai sentir a necessidade de estar em comunhão com os irmãos, porque você vai estar feliz, vai estar contente, você quer transmitir isso para as pessoas. Isso é contagiante, porque as pessoas começam a sentir as coisas junto com você. Amém? É justamente isso. Ame a Deus, ame a sua família, queira estar em comunhão junto com eles. E para que a gente possa viver isso tudo, a gente precisa deixar de viver algo que nos impede de estar nessa comunhão. Algumas coisas aqui, de exemplo. Você precisa parar de birra, você precisa parar de emborrecimento, egoísmo, briga, discórdia, infantilidade, picuinha, fofoca, maledicência, descompromisso, deslealdade, que é uma coisa muito forte que te leva até o fundo do poço quando você é desleal. Querer estar sempre certo, guardar mágoas, rancores, ressentimentos e muitos outros. Você precisa parar com isso. Você não é mais criança. Criança que vive com picuinha, com birra, com infantilidade. Você precisa crescer espiritualmente e parar com essas coisas de criança. Pare com as coisas de criança hoje e comece a crescer em Deus, comece a buscar a Deus, comece a achar a essência de viver em comunhão com Deus e com seus irmãos. Amém? Mas como é que eu faço para crescer assim? Para você crescer, você precisa se alimentar da palavra, você precisa rejeitar essa maldade e todo esse engano. Você pode anotar aí, Pedro 2, de 1 a 3. Você vai ler e você vai entender como eu posso crescer espiritualmente. Amém? Vamos lá? Você precisa, como eu já falei, você precisa estar unida e unido no corpo de Cristo, a partir do qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos juntas e efetua o crescimento dado por Deus. Lê lá Colossenses 2,19. Diz isso que você... Aí tem gente que diz, não, eu não preciso estar na igreja. Você não precisa estar na igreja, não. Você não precisa viver na igreja, não. Se você não quer compromisso com Deus, você não precisa, não.
Mas a palavra é clara que nós precisamos estar unidos, a partir do qual todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos juntos e efetua o crescimento. Para que a gente possa efetuar esse crescimento, para que a gente pare de ser criança, a gente precisa estar unido no corpo de Cristo. A igreja precisa estar em comunhão, juntas, numa essência, num propósito, numa busca, num alvo. E o alvo da nossa igreja é buscar vidas. E para a gente buscar vidas sozinho a gente não consegue não. A gente precisa estar unido para a gente estar forte e que nós possamos crescer junto com essa união. Amém? Estamos vivendo em tempos que as pessoas, apesar de terem crescido fisicamente, preferem continuar sendo crianças, com aquelas picuinhas, sem querer compromisso, sem querer, se falar assim de mim, eu não quero nem saber. Poxa, você não está lá para mostrar nada para ninguém não, você não precisa estar lá para ser reconhecida por ninguém não. Deus tem que te reconhecer. Você precisa guardar a sua vida para que você possa ser reconhecida por Deus, não é por ninguém não. Entenda isso. Quando você entender esse propósito em sua vida, aí você vai começar a crescer. É tempo de crescermos e crescermos juntos. Vamos juntos como igreja andar neste caminho de maturidade e de crescimento. Que Deus te abençoe e que no final desse ano você tenha alcançado um crescimento estrondante em todas as áreas da sua vida. Que você possa, junto com essa igreja amada, que nós estamos unidos, que você possa buscar esse crescimento em nome de Jesus. Chega de ser criança. Você já é adulto o bastante para entender que o seu crescimento agora precisa passar a ser um crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa guardar as nossas vidas e que Deus possa nos alimentar quando nós buscarmos. Porque o maná não vai cair do céu igual para o povo de Israel. A gente precisa buscar esse maná. A gente precisa buscar esse crescimento para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, te guardar aí na sua casa, te proteger, guardar a sua família, que vocês possam crescer juntos em nome de Jesus e que depois dessa quarentena nós possamos compartilhar essas experiências de crescimento juntos, unidos em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo para todos vocês.